Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Lords of Hellas. Bem-vindos à Grécia, mas não a que conhecemos. Com a decadência da guerra avassalando a nação helênica, seres misteriosos de outro mundo oferecem a sua tecnologia avançada para os heróis beligerantes. O vitorioso dessa contenda de poder e glória será declarado o Senhor de Elad. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 4 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Assegure-se de utilizar o lado para vários jogadores. O lado oposto, para um único jogador, apresenta setas ao longo das regiões e um espaço de diplomacia no canto inferior direito, aonde temos esta carta de templo. Em seguida, posicione as cartas de artefato de cada deus em seus respectivos espaços no tabuleiro, com a plataforma da miniatura sobre elas. Depois, embaralhe as cartas de eventos, ataque de monstros e cartas de combate e as coloque em seus respectivos espaços no tabuleiro. Embaralhe também as cartas neutras de artefato e as coloque no espaço designado no tabuleiro. Deixe as cartas de artefatos específicas de monstros de fora desta pilha, próximas ao tabuleiro. Estas cartas não precisam ser embaralhadas. Embaralhe agora as cartas de bênçãos dos deuses Atena, Hermes e Zeus em um único baralho e posicione este novo baralho no espaço designado no topo do tabuleiro. A versão básica do jogo vem com apenas estes 3 deuses, porém, com algumas expansões, é possível substituir um ou mais destes deuses. Há também um espaço específico na parte de baixo do tabuleiro que pode receber mais um deus ou alguma outra alteração em uma das expansões. Deixe separados, ao lado do tabuleiro, as fichas de glória e missão, bem como o dado de monstro e os marcadores de ferimento de monstro. Aleatoriamente, selecione uma carta de templo e a posicione no espaço designado. Sobre ela, posicione as fichas de templos e o oráculo de Delfos. Compre 7 cartas de evento e as resolva respeitando a seguinte regra. Caso revele uma carta de missão, posicione a ficha de missão no território indicado e a carta no espaço designado para ela no tabuleiro. Após abrir 3 cartas de missão, ignore outras cartas abertas desse tipo. Observe que elas ainda contam para o total de 7 cartas. Por exemplo, abrimos a carta O Rebanho de Gerion, que deve ser colocado no espaço da Beócia. Caso revele uma carta de monstro, posicione a miniatura do território indicado pela carta. Separe a cartela de monstro e o artefato relacionado a ele e os deixe próximos do tabuleiro. Caso o monstro revelado já esteja em jogo, apenas ignore a carta e compre outra. Repita isso até que todas as 7 cartas tenham sido compradas. Todas as cartas que foram reveladas neste momento, menos aquelas que se encontram no espaço de missões no tabuleiro, devem ser reembaralhadas com o restante das cartas de missão. Selecione um jogador para ser o primeiro.
Começando com ele, cada jogador seleciona para si um herói e recebe a cartela do herói junto com a miniatura dele. Uma cartela de exército de sua cor preferida, com as miniaturas de hoplitas e sacerdotes, o anel de plástico e as fichas de ação daquela cor e uma cartela de ajuda. Os jogadores coletam também 3 fichas de atributos e as posicionam nos espaços número 1 dos atributos em sua cartela de exército. Observe que cada herói possui uma habilidade especial neste espaço de sua cartela. Resolva a habilidade de cada herói neste momento. Por exemplo, o jogador que selecionar o herói Aquiles começa com 2 pontos de velocidade ao invés de 1. Cada jogador deve comprar uma carta do topo do baralho de combate e não deve revelá-la para outros jogadores. Começando com o primeiro jogador e prosseguindo em sentido anti-horário, cada jogador deve posicionar o seu herói e 2 hoplitas em um território à sua escolha. Caso a resistência, este número ao lado do nome do território, seja 2 ou menor, o jogador deve posicionar uma de suas fichas de domínio também. O próximo jogador a posicionar as suas forças não pode selecionar um território que já contenha outro herói. O último jogador a posicionar as suas miniaturas no mapa será o primeiro jogador da partida. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Lords of Hellas. Vamos às regras. Uma partida de Lords of Hellas dura uma quantidade indeterminada de rodadas até que uma das condições de fim de jogo tenha sido atingida. Falaremos sobre isso mais adiante neste vídeo. Em sua vez, o jogador pode realizar todas as seguintes ações normais em qualquer ordem que desejar: usar artefatos, oração, movimentar hoplitas, movimentar herói. Cada ação somente pode ser realizada uma única vez durante o turno de um jogador. Em seguida, o jogador deverá executar qualquer uma das várias ações especiais. Depois disso, a rodada continua com o turno do próximo jogador. Vejamos cada uma das ações em detalhes, a começar pelas ações normais. Usar artefatos. Os artefatos são cartas especiais que garantem aos jogadores poderes extraordinários. Um jogador pode utilizar quantos artefatos carregados desejar, porém, um de cada vez. Para utilizar um artefato, um jogador deve virar a carta desejada 90 graus. Em seguida, ele executa o efeito da carta. A partir de agora, esta carta é considerada como descarregada. Oração. Um jogador pode enviar um de seus sacerdotes de sua reserva para qualquer monumento. Observe que no início do jogo, nenhum jogador possui um sacerdote em sua reserva. Um jogador deve selecionar um espaço vazio na base de um dos deuses e posicionar o seu sacerdote ali. Cada jogador pode enviar, no máximo, um sacerdote por rodada. Caso não haja espaços disponíveis, um jogador não pode enviar o seu sacerdote para um monumento. Cada monumento tem um espaço para, no máximo, 2 sacerdotes. Ao posicionar um sacerdote em um monumento, o jogador recebe, imediatamente, um atributo e pode utilizar um poder divino de acordo com o nível do monumento. Todos os poderes divinos estão descritos na cartela de ajuda dos jogadores, bem como uma ilustração dos níveis do monumento. Caso, ao longo do jogo, o sacerdote seja removido do monumento, o atributo ganho pelo herói é permanente, ele não irá perder mais aquele atributo. Movimento de hoplitas. Um jogador pode movimentar um número de hoplitas igual ao valor de liderança de seu herói. Um hoplita pode movimentar-se para uma região adjacente e, observe que, as regiões conectadas por um tracejado são consideradas adjacentes. Por mais que um herói possua 2 ou mais pontos de liderança, cada hoplita só pode ser movimentado uma única vez. Os hoplitas também podem ser movimentados para um espaço de fortificação
no mesmo território em que se encontra, como por exemplo, este hoplita pode se movimentar para a cidade de Esparta. Cada um destes hoplitas irá receber uma bonificação de defesa ao combater neste território. Observe que na Lacônia, a cidade de Esparta fornece um bônus maior. Caso a quantidade de hoplitas seja maior do que a população de um local, o jogador imediatamente captura aquela região. Caso outro jogador já tenha capturado o território, mas não possua nenhum de seus hoplitas ali, o jogador que acaba de se movimentar imediatamente captura a região, ignorando o número da população. Isto não é considerado uma batalha. Caso uma habilidade permita a um hoplita movimentar-se mais de um território, ele deve mover-se apenas por territórios controlados pelo próprio jogador ou neutros. Caso um território possua um ou mais hoplitas adversários, uma batalha será resolvida. O jogador deve realizar todos os seus movimentos antes de resolver quaisquer batalhas. Caso domine uma região que possui um monumento, o jogador imediatamente coleta a carta de artefato do respectivo deus. Batalha. Uma batalha é resolvida da seguinte maneira. Primeiro, cada jogador terá a chance de jogar uma carta de batalha. Começando pelo defensor, ele pode utilizar uma de suas cartas. Depois, o atacante terá a mesma oportunidade. Em seguida, o defensor terá uma nova chance de jogar uma carta, e assim sucessivamente. Por exemplo, caso o jogador vermelho movimente o seu hoplita para Coríntia, ele irá enfrentar o hoplita amarelo. O jogador vermelho, a partir deste momento, é considerado o jogador atacante, enquanto que o jogador amarelo é considerado o defensor. O jogador amarelo tem agora a oportunidade de jogar de sua mão uma carta. Caso qualquer um dos jogadores passe, ele não terá mais nova oportunidade de jogar uma carta. Ou seja, o jogador amarelo agora tem sua chance de jogar uma carta, mas ele opta por não fazê-lo. Por sua vez, o vermelho tem agora a oportunidade de jogar uma carta. Ele também opta por não fazê-lo. Observe também que cada jogador pode ter no máximo 4 cartas de combate em sua mão. Algumas cartas possuem um símbolo de baixa no canto inferior direito. Isso significa que o jogador deverá matar um de seus hoplitas para cada símbolo demonstrado ao final da batalha. Cada carta possui um valor de força indicado ao centro da carta. Além disso, algumas cartas possuem regras especiais. Por exemplo, a carta Reforços, que o jogador vermelho lançou, permite a ele mover qualquer número de seus hoplitas de um território adjacente para este território de batalha. O jogador amarelo lançou a carta Ataque Lateral, que concede a ele uma bonificação caso possua mais hoplitas do que seu adversário. Não é o caso, uma vez que cada um dos jogadores possuía um hoplita, e o jogador vermelho ainda conta com reforços. Em seguida, os jogadores devem determinar a força de seus exércitos. Some a quantidade de hoplitas de cada jogador no território, e os heróis não contam para este total, com a força adicional das cartas para determinar a força de cada exército, além de possíveis habilidades de heróis, artefatos e bênçãos. Vejamos, neste exemplo, o jogador vermelho conta com 3 pontos de força, uma vez que possui 3 hoplitas e sua carta contribui com 0 pontos de força. Por sua vez, o jogador amarelo conta com também 3 pontos, uma vez que possui 1 ponto por seu hoplita, mais 2 pontos total de força pela sua carta. Cada jogador deve matar uma quantidade de hoplitas igual ao número de baixas indicados nas cartas utilizadas. O perdedor da batalha deve eliminar um hoplita adicional e deve recuar com os seus hoplitas restantes. Neste exemplo, o jogador amarelo, por ser o defensor, é considerado o vencedor.
No entanto, ele deve eliminar o seu único hoplita em função da carta utilizada. O jogador vermelho, como sendo o jogador derrotado, deve eliminar um hoplita. O jogador perdedor deve recuar com os seus exércitos restantes. O território para onde o jogador recua deve ser controlado por ele mesmo e não pode possuir hoplitas de outros jogadores. Caso nenhum movimento seja válido, as tropas restantes são destruídas. Caso, após vencer, ainda possua ao menos um hoplita no território, o jogador atacante domina aquele território. Caso contrário, ele não pode dominá-lo. Movimento de heróis. Um jogador pode movimentar o seu herói uma quantidade de territórios igual ao seu valor de velocidade. Um herói ignora unidades adversárias e monstros. Caso termine o seu movimento em um território que apresente uma missão, o herói pode tentar avançá-la. Observe que cada missão possui uma quantidade de pré-requisitos em seu canto esquerdo. Ao movimentar o herói para a resolução de uma missão, o jogador deve observar quais pré-requisitos seu herói preenche. Posicione a miniatura do herói na etapa correspondente. Após posicionar a miniatura, o jogador não precisa mais se preocupar com os pré-requisitos. O herói irá avançar na missão mesmo que não preencha os requisitos. No entanto, outros heróis podem tentar a mesma missão e começar em um espaço mais avançado, terminando a missão antes de um herói que tenha chegado lá. Durante os seus próximos turnos, um jogador pode avançar a sua miniatura ao invés de movimentar o herói. Ao iniciar uma missão, um jogador não pode abandoná-la, mesmo que outro herói comece a mesma missão. Quando o herói se movimentar para a terceira etapa de uma missão, ela é concluída imediatamente. É possível que um herói complete uma missão no momento em que a inicia. Ao concluir a missão, o jogador recebe a recompensa descrita na carta e retorna a miniatura para o tabuleiro. Aquele herói não pode se movimentar nesta rodada. Além disso, o jogador coleta a ficha de glória na cor correspondente à missão concluída. Caso outro jogador esteja controlando esta ficha, este deve cedê-la. Ações especiais. As possíveis ações são recrutar, marchar, construir templo, preparar, usurpar, caçar e construir monumento. Após finalizar todas as ações normais que desejar, o jogador deve realizar uma das ações especiais disponíveis. O jogador posiciona um marcador de ação usada sobre a ação desejada e a executa. Aquela ação não estará mais disponível até que o marcador tenha sido removido. Vejamos cada uma delas. Recrutar. Um jogador adiciona 2 hoplitas em cada território que controle que possua uma cidade. Caso controle Esparta, o jogador adiciona 4 hoplitas naquele território. Cada jogador pode ter no máximo 15 hoplitas em jogo ao mesmo tempo. Marchar. Um jogador pode mover qualquer número de hoplitas de um único território para um único território adjacente. Hoplitas fortificados não podem ser movidos. Construir templo. Um jogador pode construir um templo em um território que possua um santuário. Caso haja o contorno vermelho com a palavra reforço, o jogador deve resolver uma rodada de reforço divino. O jogador compra um número de cartas de bênção igual ao número de jogadores mais 1. Ele então seleciona uma das cartas para si e passa o restante no sentido anti-horário. Cada jogador repete o mesmo. A carta restante é descartada. As bênçãos são permanentes e devem permanecer viradas para cima no espaço de jogo de cada jogador. O jogador recebe um sacerdote em sua reserva. Caso construa o Templo de Delfos, o jogador recebe, além disso, uma bonificação conforme indicada na carta de templo. Preparar. O jogador pode selecionar 2 ações que podem ser repetidas.
recuperar um único dano de seu herói, comprar uma carta de combate ou recrutar um hoplita no mesmo território em que seu herói se encontre. Usurpar. O jogador pode dominar imediatamente um território onde o seu herói se encontre, caso ele possua uma ficha de glória da mesma cor que o território. Todos os hoplitas inimigos devem recuar. Isto não faz com que o jogador perca sua ficha. Construir monumento. Um jogador adiciona um nível a um dos monumentos à sua escolha. Após realizar esta ação, todos os sacerdotes que se encontravam no monumento retornam para o suprimento de seus jogadores. Observe que eles retornam para o suprimento e não para a reserva. Em seguida, o jogador que realizou esta ação recebe um número de sacerdotes em sua reserva igual ao número de templos que ele controla. O Oráculo de Delfos conta como um templo. Depois, todos os jogadores recarregam os seus artefatos, ou seja, aqueles que foram virados 90 graus, e removem as suas fichas de ações usadas de sua cartela de exército. Por fim, realize uma fase de monstros e uma fase de eventos. Para realizar a fase de monstros, role o dado de monstro para cada monstro. Este símbolo indica que o monstro não faz nada. Este indica que o monstro ataca o território em que se encontra, de acordo com a sua cartela. Este significa que o monstro se movimenta para o território à escolha do jogador que construiu o movimento. E, por fim, este símbolo indica que o jogador ativo escolhe qual ação o monstro irá realizar, atacar ou movimentar. O jogador deve então abrir uma carta de evento e a resolver da mesma maneira que no preparo do jogo, com apenas uma modificação. Caso revele uma carta de monstro e ele já estiver sobre o tabuleiro, posicione a carta embaixo da cartela de monstro. Ele evoluiu e está agora mais forte. Porém, caso esse monstro já tenha sido derrotado, apenas descarte essa carta. Caçar. O jogador pode iniciar uma caçada contra um monstro que se encontre no mesmo território que o seu herói. O jogador compra um número de cartas igual ao valor de força e observe que o limite de cartas na mão de um jogador não é aplicado. Depois, ele deve resolver duas etapas de caçada. Primeira etapa: o herói ataca o monstro. O jogador pode jogar quantas cartas de combate desejar nesta fase. Caso a carta jogada apresente o mesmo símbolo que um dos espaços de ferimento do monstro, o herói causou um ponto de dano a ele. É possível que o herói mate o monstro em sua primeira jogada de ataque. O jogador deve causar ao menos um ferimento ao monstro em seu ataque. Caso contrário, a caçada termina imediatamente. Os pontos de ferimentos causados pelo herói ao monstro não são removidos, ou seja, talvez fique mais fácil para que o outro herói consiga derrotar aquele monstro. O monstro ataca o herói. O jogador à esquerda do jogador ativo compra duas cartas do baralho de ataque do monstro e escolhe uma delas para jogar. O jogador ativo deve então escolher se defender contra o ataque ou não se defender. Para se defender, ele deve jogar um número de cartas que igualem o valor de força do ataque do monstro. O jogador deve, então, jogar uma quantidade de cartas que some a mesma quantidade de força do ataque do monstro. Caso não queira se defender ou não consiga, ele sofre os efeitos do ataque e compra uma carta. Em seguida, repita o processo até que a caçada termine. Caso o jogador tenha sido bem sucedido em sua defesa, ele compra duas cartas de combate. Caso o jogador consiga derrotar o monstro, ele recebe a recompensa indicada na cartela do monstro, coleta um dos artefatos relacionado ao monstro derrotado e adiciona a miniatura do monstro à sua área de jogo,
Iremos mencionar essa miniatura novamente mais tarde. Caso não consiga derrotar o monstro, mas tenha sido derrotado por ele e tenha lhe causado ferimentos, o jogador pode coletar um artefato ou um sacerdote, caso tenha causado um ferimento, em um espaço com um destes símbolos. Se ao longo da caçada um jogador sofrer um ponto de ferimento, vire um dos marcadores de atributo do herói, à sua escolha, para o seu lado contrário. A partir de agora, o herói possui valor 1 naquele atributo até que tenha se recuperado. Um herói pode receber até 3 ferimentos. Ao sofrer o quarto, ele é derrotado e a caçada termina. Após realizar a sua ação especial, o turno de um jogador termina e o próximo jogador toma seu turno. Fim do jogo. O jogo continua até que um dos seguintes 4 requisitos tenham sido cumpridos. O jogo termina imediatamente com o jogador que atingiu a condição de fim de jogo como vencedor. Senhor da Guerra. Dominar 2 regiões, ou seja, todos os territórios de mesma cor adjacentes. Matador de monstros. Derrotar 3 monstros. Favorito dos deuses. Dominar 5 territórios que contenham um templo. Rei dos Reis. Dominar um território com um monumento completo por 3 turnos. Ao construir o 5º nível de um monumento, posicione a carta de ativação de um monumento próximo da cartela do jogador que domina a região, com 3 marcadores de ação usada sobre ela. A cada ação especial usada, o jogador utiliza um marcador dessa carta. Ao remover o 3º marcador, ele vence o jogo. Neste vídeo, ensinamos a jogar Lords of Hellas, por Adam Kopinski. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau!